Bem-vindo a mais uma aula do treinamento segredo dos notebooks e, cara, nessa aula a gente vai aprender sobre datasheet. Mas afinal, o que seria o datasheet? Datasheet nada mais é do que especificações de funcionamento de um componente. Basicamente é um documento que mostra como é que ele opera. Então, supondo que você entra ali num esquema elétrico, aí você vê lá um CI, um MOSFET, enfim, qualquer componente que seja mais complexo, que tenha mais terminais, e você não sabe exatamente como ele vai operar. Então você pode consultar o datasheet e saber como é que funciona a troca de informação dos sinais do componente. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, um CI muito conhecido é o TPS 51225. Você vem aqui no Google, digita a referência do CI e coloca na frente datasheet. Assim que se escreve, ó, com 2 E. Pronto, dá um Enter. Ele vai mostrar aqui logo de cara um PDF do componente, dos primeiros resultados. Então vamos clicar aqui, vamos abrir. Pronto, através desse documento aqui, você consegue todas as informações que você precisa para entender como é que o componente vai funcionar. Então aqui logo de cara, ele tem a descrição do componente, né, o TPS 51125. Diz que é um controlador, que é um CI, que ele é um CI, né, na verdade. E eu tenho a descrição aqui de como o componente opera, enfim, algumas coisas mais detalhadas. É interessante porque a descrição do datasheet ele é em inglês, então você vai precisar em alguns momentos fazer a tradução, mas isso é bem simples. Então as páginas importantes você vai precisar considerar, alguns datasheets são até grandes. Essa daqui, ó, no caso dos CIs, as configurações e as funções dos pinos. Então você tem aqui, por exemplo, você está com dúvida de quanto de tensão deve ter aqui no pino 8, VREG. Aí você vem aqui nas funções dos pinos, e procura aqui, ó, VREG, a numeração dele é o pino 8, e essa informação aqui deve ser uma entrada ou uma saída de tensão. Ele diz aqui output e input, no caso aqui é o output, que é a saída. Então você pega a descrição dele aqui, leva lá no tradutor, e ele dá uma orientação para você, ó, saída da fonte de alimentação de 3.3 volts, que o componente precisa liberar essa fonte de 3.3 volts ali em VREG 3. Bom, do mesmo jeito aqui, ó, por exemplo, outro componente importante do CI, VREG 5, pin 17. Você vem aqui e procura o pin 17, VREG 5, pin 17 também é uma saída, output. Vem fazer a tradução. E eu tenho aqui saída da fonte de alimentação de 5 volts. Deixa eu colocar um terceiro pino aqui, VIN, pino 16. Ó, VIN, pino 16. Aqui é uma entrada de tensão, não uma saída, input. Então vamos ver o que ele diz aqui na referência desse pino. Entrada de alimentação de tensão de alta. Então você precisa ter a tensão aqui do carregador. A gente já sabe que a tensão de alta no notebook é a tensão do carregador. Para gerar LDO, que é 5 volts, e 3,3 volts, que são as fontes de alta potência, que é as fontes que a gente conhece por fontes primárias. Então aqui a gente tem outras páginas com especificações mais técnicas, mas enfim, dessas aqui a gente não vai precisar usar. Outro datasheet que você geralmente vai consultar, bastante importante, é o datasheet dos MOSFETs. Digita aqui AM, vou dar um exemplo de um MOSFET 4835, dá um Enter. Eu tenho aqui o PDF dele. Então tá aqui, ó. Esse datasheet aqui, ele se trata de um MOSFET. Então você tem aqui as informações do MOSFET. A gente sabe que o MOSFET é dividido em dois canais, canal P e canal N.
que ele é um canal P de 30 volts. Então só com essa informação você praticamente já consegue identificar um substituto para ele. Para certificar que você vai substituir pelo componente mais preciso possível, você vem aqui na hora de fazer a substituição do MOSFET e identifica essa função aqui, ó, dreno source voltagem, que é a máxima que ele suporta 30 volts, e a função de corrente, que é a máxima que ele suporta 9,5 amperes. Então, se você for colocar outro componente no lugar desse daqui que não seja idêntico, acontece muito disso. Você precisar trocar um MOSFET, você não tem um idêntico, você vai colocar um compatível. Então você coloca um componente que seja canal P, logicamente, um MOSFET igual, canal P, e que tenha pelo menos o suporte de 30 volts e 9,5 amperes. Nunca pode ser menos que isso, porque ele vai queimar novamente, ele não vai suportar e ficar na placa. Bom, aqui eu tenho a estrutura do MOSFET, né, vista da parte de cima. Ele diz que o pino 1, 2, 3 é source, pino 4 gate, e os pinos 5, 6, 7 e 8 são os drenos. Então aqui você tem todas as informações que você precisa para substituir ele. Como o TPS 51125 ele se trata de um CI, então o caso da substituição dele é um pouco mais complexo. Você vai precisar de uma tabela de substituição. Vou deixar a tabela junto aqui na aula. Então você vai utilizar ela para fazer a substituição. Por exemplo, em cima de alguns componentes, você vai ter ali a referência do componente somente em 2 dígitos. Então, por exemplo, você tem um CI que está escrito DK em cima dele, ou então JL, CJ, CK. Então você procura aqui na tabela qual é a referência e a qual ela equivale. Então, se eu tenho um CK, ele me diz aqui na tabela que é o RT8205BG. Então eu sei que é esse componente aí. Aí, para mim fazer uma substituição, eu tenho sempre que procurar, se possível, substituir por outro CI igual. Porque o PWM ele tem um funcionamento mais complexo. São muitos terminais, muitas trocas de informação. Então é interessante que você coloque um CI igual. Mas se por acaso você não tiver, você pode utilizar esses PWMs aqui, essa tabela aqui de compatibilidade. Por exemplo, esse aí que a gente acabou de ver é o RT8205B. Ele é igual também ao TPS 51125 e ao UP6182. Então, se por acaso você pegar uma placa que esteja com um CI torrado, o RT8205, e você não tiver outro igual na sucata para substituir, tu pode procurar aqui o TPS 51125 ou o P6182, que você consegue fazer a substituição e a placa funcionar do mesmo jeito nesse CI. Esse TPS aqui ele é muito conhecido, você vai mais encontrar, ele é um PWM primário, é muito fácil de achar. A maioria das placas HP, Acer, até mesmo CCE, Positivo, utilizam ele. Então acaba sendo bem simples. No caso do datasheet, para você identificar o pino 1, ele geralmente vai ter a bolinha marcada aqui, onde está o pino, e logicamente tem a numeração em ordem, no sentido anti-horário. Começa aqui pelo 1, é o pino da Entrip, termina aqui no pino 24, pino VO1. E no componente, você vai encontrar essa bolinha aqui, identificando que ali está o pino 1, e você vai fazer a contagem no sentido anti-horário. Bom, como a gente viu, o datasheet é bem simples da gente compreender, basta ter as informações na mão. E com esse conhecimento a gente consegue aí identificar muito mais facilmente um problema com o auxílio do esquema elétrico. Essa foi a nossa aula sobre o datasheet e até a próxima aula.